o Senhor deu a comer pão do céu. Iniciamos o mês de agosto, mês vocacional, evidenciando o sacramento da ordem em seus 3 graus, o diaconato, o sacerdócio e o episcopado. Vamos destacar 2 temas das leituras que escutamos, de Efésios e do Evangelho, e de alguma forma correlacioná-lo com a figura do sacerdote. Na segunda leitura, o texto nos apresentou a necessidade do fiel ter uma vida nova, uma vida de santidade, a partir do encontro com Jesus. E é o sacerdote quem motiva e possibilita essa vida convertida. Ouvimos no texto bíblico: renunciando à vossa existência passada, sob o efeito das paixões enganadoras, renovai vossa mentalidade. Revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Veja, o texto nos propõe uma mudança de postura, de comportamento, a partir do encontro com o Senhor. Renunciamos, diz o texto, a vossa existência passada, renunciamos hábitos, comportamentos anteriores ao encontro com o Senhor. E depois, há um antes e um depois desse encontro. Renunciamos a nossa experiência passada, sob o efeito das paixões, e agora então nos revestimos de um homem novo criado à imagem de Deus, resgatados à imagem de Deus, e uma imagem de Deus que transparece e comunica santidade, diz o texto, de forma que fica evidente que não podemos nos encontrarmos com Cristo, temos uma experiência de fé, nos assumirmos como discípulos de Jesus e não estarmos dispostos a uma mudança de comportamento, a uma atitude diferente depois desse encontro. Jesus, na cruz, possibilita a todos nós uma vida nova quando vence o demônio e vence o pecado. E Ele, então, nos deixa livres, não mais escravizados por tendências de pecado e dependências do ter, do poder e do prazer. Agora, livres, nos tornamos capazes de amar a Deus, amar as pessoas. E o sacerdote, celebrando o batismo, então marca cada pessoa com a cruz de Cristo, liberta do pecado, insere na família divina. E depois, ainda, o sacerdote, ele ministra o perdão tantas vezes quanto for necessário, renovando a presença de Deus em cada coração, de modo que passa pelo sacerdote a conversão e o crescimento na fé de cada fiel. Mas não adianta Deus oferecer sua vida na cruz, não adianta ter os sacerdotes para ministrar os sacramentos, se cada fiel não tiver o desejo e o esforço heróico de santidade. E a santidade depende de quanto cada um está disposto a se esforçar, a ser diferente, a renunciar. Não é possível um caminho de santidade sem renúncias. O próprio Jesus disse: quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O caminho da santidade passa pela capacidade de fazermos muitas renúncias. O sacerdote, ele preside a Santa Missa e oferece o pão da vida. Foi o Evangelho de hoje, João capítulo 6. Dizia o Evangelho: esforçai-vos não pelo alimento que se perde,
mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus, Ele mesmo se faz pão. Pão que confere sentido à vida humana, fortalecendo e fazendo crescer na fé e intensificando a presença da graça de Deus em nossa vida. De modo que Deus não só nos concede dons especiais, mas Deus nos concede o próprio autor dos dons quando nos concede a Eucaristia, que é corpo e sangue de Jesus. E esse alimento eucarístico, ele nos é dado, ele é gratuito. Deus nos oferece o seu próprio corpo e sangue em alimento. Esse alimento que nos é dado todos os dias, não apenas domingo. Todos os dias tem Santa Missa. Todos os dias esse mesmo alimento eucarístico ele é oferecido. E ele é oferecido não a algumas pessoas prediletas, não a um grupinho de discípulos, ele é oferecido a todas as pessoas que o buscam, que estão dispostos a fazer esforço para caminhar na amizade com Jesus. E esse alimento eucarístico que é dado todos os dias a todas as pessoas, ele é ofertado pelas mãos do sacerdote. Deus, então, ele se oferece e se oferece de modo total a cada um de nós, sem reservas. Deus não reserva o seu amor, ele comunica tanto amor quanto possamos colher em nossos corações e experimentarmos em nossas vidas. Deus, ele nos deu tudo que precisamos e que somos capazes de acolher. Mas se por um lado, Deus se oferece de modo integral, de outro lado, olhamos para nós e muitas vezes falta o nosso empenho, o nosso esforço para podermos receber Jesus na Eucaristia. Qual esforço falta? Primeiro, o esforço para vencer o pecado. Não podemos nos aproximar da Eucaristia com o pecado. Por isso temos que travar uma luta determinada contra o pecado, para que possamos então nos aproximarmos da Eucaristia. Nunca seremos perfeitos ou plenamente aptos a receber a Eucaristia, mas há uma condição mínima, que supõe a luta determinada contra o pecado. E além disso, o esforço por buscar mais a Santa Missa. Se eu creio que a Eucaristia é a presença real de Jesus na Eucaristia, por que não buscá-lo mais vezes? Por que não buscar ser alimentado por essa presença de Jesus mais vezes? Se eu creio de verdade, por que eu visito Jesus tão poucas vezes na igreja, no sacrário? Se eu creio de verdade, por que eu me disponho tão poucas vezes a participar de um momento de adoração ao Santíssimo? Se eu creio de verdade, por que busco tão pouco? Algumas pessoas têm um impedimento real de poder comungar. Não é sobre elas que falo. Mas além da comunhão, todos nós podemos ter o hábito de vir à igreja, de rezarmos na Capela do Santíssimo. Todos podemos cultivar o hábito de escolher pelo menos uma vez por mês, uma quinta-feira ou outro momento, para participar de uma adoração ao Santíssimo. O texto bíblico dizia, esforçai-vos pelo alimento que permanece. É preciso esforço. A vida de fé não é simples, não é fácil. Jesus usa muitas imagens, dentre elas disse, a porta ela é estreita, não é larga. E eu preciso me esforçar para passar por essa porta estreita. Queremos uma fé cômoda, queremos uma fé fácil, mas essa não é a fé ensinada por Jesus Cristo. Se quer uma fé fácil e cômoda, então deve procurar em outra religião, não na religião ensinada por Jesus Cristo. Então, falta esforço para que possamos buscar mais a Eucaristia. E com isso, temos uma constatação muito triste. Muitos católicos estão
acostumados e acomodados sem a Eucaristia. Acostumados e acomodados sem a Eucaristia. Geralmente, metade das pessoas que vão à missa não comungam. Agora à noite ainda mais ainda. Esse horário é o horário que menos pessoas comungam em todo fim de semana. Metade das pessoas habitualmente comungam. E não quer dizer que a metade que comunga está comungando de forma coerente. Então temos ou não muitos católicos acostumados e acomodados sem a Eucaristia? E sabe o que é pior? Eu já ouvi, mas padre, eu não pude comungar, mas eu comunguei espiritualmente. O que é a comunhão espiritual? Comunhão espiritual é no momento da comunhão, não podendo vir receber Jesus sacramental, então vai fazer sua oração. Senhor, eu te amo. Senhor, eu gostaria de te receber, mas eu não posso receber. Então, você vai dizer para o Senhor, eu te amo, mas eu preferi o pecado. Eu preferi não me confessar. Eu preferi não me esforçar, mas eu te amo. É isso que vai fazer? E vai equiparar isso à comunhão eucarística? Vai equiparar essa desculpa que vai ser dada na hora da comunhão a você poder entrar na fila da comunhão? Então, para que você diga, Senhor, eu te amo, então demonstre com a tua vida que você se esforça para entrar na fila da comunhão. Demonstre com a tua vida, com a tua capacidade de esforço, de renúncia, que você está lutando de forma determinada contra o pecado. E aí você vai demonstrar para Deus o seu amor. Demonstre o seu amor com esforço. Demonstre o teu amor com luta e não com desculpas e justificativas para permanecer no pecado. Muitos católicos e jovens estão no pecado e distantes de Deus. Idolatram influenciadores, artistas, atletas. Iludem-se com prestígio, satisfação, comodidade. Enquanto vivem assim, católicos e jovens permanecerão distantes de ideais de santidade. E distantes de ideais de santidade, também estarão distantes da vontade de Deus manifestada em cada vocação. Seja no matrimônio, expressando o cuidado, seja na vida consagrada com a oração e a fraternidade, seja no sacerdócio, gerando cura e salvação na vida das pessoas. Sem ideal de santidade, não tem vontade de Deus cumprida, não tem vocação. Continuaremos carecendo de autênticas vocações enquanto não tivermos ideal de santidade. Careceremos de autênticas vocações enquanto não formos capazes de viver uma autêntica cultura de santidade em nossas famílias, em nossas pastorais, em nossas paróquias. Parece que é feio e vergonhoso rezar, parece que é feio e vergonhoso ter uma religião, ter uma doutrina, ler a palavra. As pessoas parecem que têm vergonha de se demonstrarem religiosas e católicas, vergonha de hábitos católicos. Enquanto essa cultura de santidade não foi implementada em nossa vida, em nossas famílias, em nossas paróquias, continuaremos carecendo de vocações, continuaremos com tanta gente sem comunhão. Lutem contra o pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não resististes até o sangue na sua luta contra o pecado. Olha, resistir até o sangue, diz a palavra. Não é um qualquer esforço, não é um pequeno esforço, é um grande esforço, é muito esforço para lutar contra o pecado.
com a clareza de que o pecado rompe a sua amizade com Deus. Então, não diga, Deus está sempre comigo, eu estou sempre com Deus, se você está em uma vida de pecado. Porque Deus não habita onde habita o pecado. E você tem que ter clareza disso. Estar no pecado é estar distante de Deus. Isso é bíblico, explícito na Sagrada Escritura. E Jesus vem romper com o pecado. Ele dá a vida para que o pecado seja vencido. E você diz, eu estou no pecado, mas Deus está comigo, e isso está bom? Lutar contra o pecado, resistindo até o sangue. Busque mais a Eucaristia para que vivam mais para a realidade do céu. Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto, onde está Cristo. Rezem para que a busca da santidade possa se refletir em uma comunidade mais vocacional, mais comprometida com a vontade de Deus. E olha, não permita que essa palavra de hoje seja em vão no teu coração. Quantas e quantas vezes você já foi à missa e saiu da missa sem nem lembrar qual era a leitura, sem nem lembrar qual era o tema da liturgia? Não permita que essa palavra de hoje caia no esquecimento. Não permita que essa palavra de Deus hoje não produza efeito no seu coração. Você está aqui hoje, talvez alguns de vocês nem viria para cá, iria para outro lugar, mas veio. E o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então permita que essa palavra te provoque, que essa palavra gere em você um movimento de transformação, de mudança, de encontro com o Senhor. Talvez você que já está distante de Deus há tempo, você que talvez já não lute contra o pecado há tempo, imagina quanto tempo Deus não esperou para poder te dar a oportunidade de ouvir essa palavra de hoje. Hoje pode ser a oportunidade de você ter mais um encontro com o Senhor. A oportunidade de mais uma decisão que venha a marcar um antes e um depois, na sua história, na sua vida de fé. Não torne a palavra de Deus em vão na tua vida. Certamente, essa palavra tem um sentido na tua história. Acolha a palavra de Deus. Ela não é para o teu esposo, para a tua esposa, ela não é para o teu colega, para o teu namorado. Essa palavra é para você. Guarda essa palavra no teu coração. Permita que o próprio Deus fale ao teu coração nessa Eucaristia de hoje. Assim seja. Amém.